Louvamos a Deus, irmãos, os que estão presentes aqui no templo e aqueles que estão em casa. Mais uma noite de oração, de reflexão da palavra de Deus. Nós queremos convidar a todos nesse momento que você pegue a sua Bíblia, pegue o seu inário e a gente vai, nessa noite, louvar o nosso Deus, digno de todo louvor e honra. E assim também, no final do culto, nós seremos visitados por Ele, com certeza. A palavra de Deus não volta vazia. Porém, no entanto, nós vamos dar alguns avisos, são aqueles que a gente já sabe, né? Que é a cesta básica, que você nos avise, nós vamos buscar na tua casa para entregar a cesta para os irmãos. Tem uma ali que está quase pronta, falta alguns alimentos. Se você puder nos ligar, nós vamos lá buscar. Gostaríamos também de agradecer aos irmãos que têm nos ajudado a estar aqui transmitindo esse culto, a não deixar faltar nada na casa do Senhor. Nós pedimos que vocês continuem aí a segurar a corda para nós enquanto a gente está indo. Queremos também avisar que o nosso culto presencial, nós iremos retornar, querendo Deus, no dia 22 de novembro. E nessa ocasião, irmão, já gostaria de avisar, estará conosco o pastor William Christian, estará se despedindo da igreja. Ele é filho daqui, né? Então estará indo para outro estado e nós estaremos então, ele estará trazendo a mensagem e se despedindo da igreja. Será uma noite de despedida, de alegria e também um pouco de tristeza, né? Quando a gente parte, quando a gente deixa amigos, deixa o estado, principalmente ele que é daqui. Então nós estaremos, desde já queremos orar e pedir que os irmãos estejam aí orando pelo nosso pastor William Christian. Dado esses avisos, irmãos, gostaríamos então de passar a leitura da palavra de Deus, os Salmos de número 1. Salmos de número 1, ele mostra dois caminhos, os justos e os ímpios. E a palavra do Senhor nos diz claramente assim: bem-aventurado o homem que não anda no conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Antes, o seu prazer está na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Ele é como a árvore plantada junto à corrente de águas, que no devido tempo dá o seu fruto, e cuja folhagem não murcha, e tudo quanto ele faz será bem-sucedido. Os ímpios não são assim, são porém como a palha, que o vento dispersa. Por isso, os perversos não prevalecerão no juízo, nem os pecadores na congregação dos justos, pois o Senhor conhece o caminho dos justos, mas o caminho dos ímpios perecerá. Gostaríamos então de fazer essa leitura observando esses dois caminhos, daquele que é próspero no Senhor e aquele que não é próspero no Senhor. Nós precisamos então voltar os nossos olhos a esse Deus que abençoa, que tudo faz. Ontem, inclusive, a gente visitou o irmão da igreja e lá a gente comentava que esse Deus, ele só faz esses milagres, muitas das vezes, se a gente aproximar dele e a gente estando perto dele, nós vamos experimentar. E também a gente pode só ouvir falar, que nem Jó, né? Só ouvir falar dos milagres e a gente não acontecer nada. Mas se a gente aproximar dele, com certeza, ele fará grandes milagres em nossas vidas. Que o Senhor abençoe a leitura da sua palavra. Para louvor e adoração ao nosso Deus, vamos cantar o hino de número 300, Igreja Militante. assim mostraste
sou tua, não te quero mais perder. E com gratidão servindo, quero só por ti viver. Grande foi o teu amor, que na cruz assim mostraste, para meus grilhões partires, tua vida não poupaste. Quero receber teu jugo e em teus passos caminhar. Se por ti eu sofro tudo, vou contigo em paz reinar. Grande foi o teu amor, que na cruz assim mostraste, para meus grilhões partires, tua vida não poupaste. Eis que estou aqui na terra, esperando teu voltar. Vem buscar a tua igreja, vem Senhor e sem tardar. Grande foi o teu amor, que na cruz assim mostraste, para meus grilhões partires, tua vida não poupaste. Amém. Cantado o hino, irmãos, em louvor e adoração ao nosso Deus, vamos orar a esse Deus, pedindo a Ele que nos perdoe os pecados, pedindo a Ele que faça a gente ver a palavra dEle, que Ele mesmo se revele a nós nessa noite. Oremos. Nosso Deus e Pai, aqui estamos como filhos do Senhor, muitas das vezes desobedientes, e por isso nesse momento nós colocamos, Pai, na Tua presença, como pecadores que somos, pedindo a Deus perdão pelos nossos pecados de omissão, ao fazer, ao não fazer também, quando nós omitimos. Queremos pedir perdão e assim, ó Deus, sentirmos leves com os nossos fardos para prosseguirmos no nosso dia a dia. Queremos também pedir que nessa noite a Tua palavra encontre um lugar no nosso coração e ela possa, Deus, fazer efeitos, aumentando a nossa fé no Senhor, e que ela também venha ser uma reflexão talvez de ânimo, uma reflexão de nos exortar, mas que seja uma palavra que encontre lugar no nosso coração. Nós queremos ouvir o Senhor nessa noite. Fale conosco, Senhor, através da Tua palavra. Obrigado, Deus, por mais uma noite em que nós nos colocamos diante do Senhor. Uma noite de oração, uma noite de reflexão da Tua palavra. Obrigado por tudo. Fica conosco, Pai, falando conosco nesse dia. É a nossa oração em nome de Jesus. Amém. Prosseguimos, irmãos, o nosso culto agora cantando alguns cânticos com a equipe de louvor da nossa igreja. Chuvas de bênçãos teremos pelas promessas de Deus, ventos benditos trazendo chuvas de bênçãos dos céus, chuvas de bênçãos, chuvas de bênçãos dos céus, tantas nós já recebemos, outras rogamos
Gostaria de convidar nessa noite para a reflexão dessa quinta-feira, para que nós possamos estar ouvindo a palavra do Senhor nessa noite. Convido o nosso irmão Silvio Irã para estar aqui à frente, trazendo a mensagem do Senhor para os nossos corações. Olá, meu querido irmão, minha querida irmã, a paz do Senhor a todos. E eu desejo que nesta noite o Senhor fale ao teu coração e que você se esqueça um pouquinho das preocupações, né, dos problemas, das dificuldades do dia a dia, e que você volte a sua atenção para a mensagem que estou trazendo para você. E ao final nós vamos orar. Então eu convido os irmãos a abrirem suas Bíblias no livro de 1 Coríntios 15, versículos 24 a 26. Peço aos irmãos que leiam todo o texto de 12 a 34 para poder se inteirar melhor de todo o contexto do que nós vamos falar. Mas nós vamos meditar e refletir essa noite apenas sobre os versículos 24, 25 e 26. Mas antes eu gostaria que os irmãos atentassem com muito cuidado, com muito carinho para a palavra do Senhor, que lerei. E até como está escrito. E então virá o fim, quando ele entregar o reino ao Deus e Pai, quando houver destruído todo o principado, bem como toda potestade e poder, porque é necessário que ele reine até que tenha posto todos os inimigos debaixo dos seus pés. O último inimigo a ser destruído é a morte. Olha que coisa maravilhosa, irmãos. Deus é muito bom, Deus é amor, Deus é perfeito. E observe que acabamos de ler que o reinado de Cristo não começa depois que ele subjuga os seus inimigos. Embora esse seja o pensamento de hoje em dia. Mas esse mesmo pensamento é que cercava o povo judeu quando Jesus apareceu. Eles queriam que houvesse uma pessoa, um general de guerra, uma pessoa com um exército poderoso para tirá-los, né, do poder e do sofrimento que o Império Romano lhes causava. Mas a verdade bíblica é que ele reina e continuará a reinar até que todos os inimigos sejam colocados debaixo dos seus pés. Porque o Pai sujeitou tudo debaixo dos seus pés. É por isso que é necessário que isso aconteça. Mas você deve estar se perguntando, por que é que eu estou falando disso? É que hoje mesmo eu li uma reportagem da revista Portas Abertas, falando sobre o número assombroso de cristãos que estão morrendo, estão sendo assassinados, torturados, né? E em função de serem cristãos. Então a vulnerabilidade da igreja perseguida é muito clara. E eu não sei de nada que tenha mais poder para nos firmar nesses tempos de depressão, nos sustentar nesses tempos de desânimo, de derrota e de opressão, do que a compreensão de que Jesus reina agora. Ele está no controle agora. Quando nos deparamos com governos opressores, com severas limitações da nossa liberdade, com perseguições violentas, né, e diretas, muitas das vezes, da nossa fé cristã, nós devemos lembrar que está tudo sob a autoridade de Jesus Cristo, que disse quando ressuscitou dos mortos: toda autoridade me foi dada no céu e na terra. Então ele permite que esses fatos aconteçam para cumprir os seus propósitos, assim como ele fez no Antigo Testamento. Deus levantou os babilônios, levantou os assírios e permitiu que ele tomasse Jerusalém, permitiu que os israelitas fossem levados, né, ao cativeiro, não porque ele queria que isso acontecesse, não porque ele entendia que essa era a maneira ideal, mas é porque essa era a lição que o povo precisava aprender para seguir as lições
que Deus nos deixou e que Deus observou e observa nos dias de hoje também. Então Deus faz essas coisas acontecerem por nós. Ele fez com o povo de Israel para que o povo de Israel voltasse aos caminhos dele, e faz isso conosco também com a mesma intenção. Agora o apóstolo diz: o último inimigo a ser destruído é a morte. Isso pode ser visto como um verdadeiro, sentido tanto universal como individual. Universalmente falando, a morte sempre haverá de existir, até que, como diz o livro de Apocalipse, haverá um novo céu e uma nova terra. Quando isso passar, então a morte cessará. Mas também há nisso um sentido individualmente verdadeiro para mim e para você agora. É preciso que nós estejamos refletindo sobre essa palavra. O que está acontecendo na minha vida e na sua vida hoje? Nós estamos experimentando uma reciprocidade contínua da morte, mas da morte da qual surge a vida. Todos nós estamos travando batalhas, lutas, e muitas das vezes nós falhamos. E outras vezes nós superamos. O pecado bate à nossa porta e nós o dominamos. Mas também às vezes damos lugar à lascívia, à malícia, à raiva, à impaciência. Então nós lutamos contra essas coisas com grande esforço. Outra vez, infelizmente, cedemos rapidamente. Mas todos estamos enganjados numa grande batalha, na qual nós somos e seremos continuamente assaltados por tentações, e cederemos e cairemos na morte. No entanto, mesmo quando nesses momentos de fracasso, pela graça do perdão de Deus, somos restaurados, a vida nos é devolvida de certa maneira, e caminhamos por mais tempo sem falhar, até que gradualmente ganhemos a vitória, vençamos sobre todos os maus hábitos, sobre todas as atitudes malignas da vida. Mas chegará um momento em que este corpo morrerá, e então a morte será destruída por nós. O último inimigo a ser destruído é a morte. Assim que passarmos por essa experiência, passarmos por essa experiência da morte para a ressurreição, como o próprio Jesus fez, então nunca mais morreremos. Depois disso só haverá felicidade, alegria, não conheceremos dor, não conheceremos mais nada relativo ao que hoje nós sentimos na carne. Nunca mais morte, nunca mais. Porque, como Paulo mesmo diz, nós compartilharemos a existência com Cristo. Atentem, irmãos, Cristo é o primeiro dos frutos da grande colheita, da qual todos nós fazemos parte. Amém? Oremos, queridos. Obrigado, Senhor, porque chegará o dia que não haverá mais morte, não haverá mais choro, não haverá mais sofrimento. Obrigado, Senhor, porque tudo isso está no seu controle. Que nós tenhamos o discernimento de entender e obedecer a tua santa vontade, Pai. Abençoa-nos, sustenta-nos. Nós carecemos da assistência do teu Santo Espírito, que ele esteja nos orientando, que ele esteja nos exortando, que ele esteja nos convencendo e nos dando força para vencermos e dominarmos o pecado quando ele bater a nossa porta. Nós assim pedimos, eu e meus irmãos, no nome de Jesus. Amém. Agradecemos a Deus pelo texto lido, que fala da morte, e a gente estava conversando aqui antes, todos nós, quase todos, têm medo da morte. Claro que existe aqueles rapazes que não têm medo da morte, Então nós precisamos aí saber que não precisamos temer a morte, porque, como disse aqui, a palavra do Senhor é um inimigo já destruído, Porque o Senhor ressuscitou, ele venceu a morte. Se você se encostar perto do Senhor, com certeza, nós acreditaremos que o Senhor tem uma nova vida para nós, um novo céu, uma nova terra, e assim o Senhor reinará conosco pelos séculos dos séculos.
Ouvido, irmãos, a palavra de Deus, vamos cantar para o louvor e glória do nosso Deus, o hino de número 299, Renovação. Dando continuidade, irmãos, ao nosso culto, passemos aos pedidos de oração. Gostaria que você anotasse na sua casa aqueles pedidos que nós temos aqui. Eles fazem parte do nosso dia a dia e nós, então, passamos a informar os irmãos. Gostaríamos de primeiro lembrar da nosso dever, né, de votar. Nós temos esse dever de votar no dia 15, e que Deus aponte para você o melhor candidato, com o melhor projeto para a nossa cidade, para a família, e por que não dizer para a igreja também, né? Então, ore pela eleição do dia 15. Também oramos pelo suprimento de Deus a todos os irmãos que, nesse momento, passam por esse momento em que, muitas das vezes, somos privados de fazer muitas coisas, né? Então, gostaríamos de orar pelo suprimento de Deus a todos os irmãos. Gostaríamos de pedir também pelos desempregados que precisam de trabalho para a manutenção da sua família. Gostaríamos também de pedir oração pelos enfermos, todos aqueles enfermos, né, que precisam da cura nas suas vidas, que o Senhor possa abrir as portas e possa estar amenizando as dores dos irmãos. Assim nós oramos pelos enfermos. Oramos também, nosso pedido, pelos idosos. Gostaríamos também de orar pelos missionários de todo mundo, aqueles que levam a palavra de Deus a quem não conhece. Eu acredito que essa missão é uma grande missão e precisa de muitos missionários. Se você está ouvindo, se desperta para a missão, escute a palavra do Senhor e vá fazer missões. E é claro que por trás disso daí tem bastante pensamento em fazer missões, né? A começar no nosso bairro, em casa, e depois até os confins da terra. Gostaríamos também de orar pela volta aos cultos de modo geral. As igrejas estão voltando e que o Senhor proteja os nossos irmãos, né? Cuide e que nós possamos também nos cuidar, usando máscara, usando o álcool, né? E Deus assim possa nos livrar de todo mal até que chegue. Também oramos por essa vacina, né? Nós não sabemos quando que vai, mais ou menos sabemos, mas a data exata a gente não sabe. Pela vacina que virá para amenizar um pouco essa pandemia. Queremos também, irmãos, não só pedir, mas também agradecer. Agradecemos pela família que o Senhor nos tem dado, pela família que o Senhor tem dado a você também, pelo seu lar, que Deus não tem deixado faltar nada. Oramos também pela proteção de Deus. Nós somos aqui na igreja protegidos, né? Primeiro por Deus, depois pelo teto, pelas paredes.
Então, para nos proteger do sol, do frio, e assim, então, nós oramos, agradecemos pela proteção de Deus. Também oramos pela fé em Jesus, né? Que até antes de começar, a gente estava falando de gente que nessa pandemia, né, tem voltado para o Senhor. E nós temos muitas pessoas, né? Na nossa igreja, nós podemos colher os frutos e também, de modo geral, as outras igrejas. Então, que o Senhor, então, esteja no controle de toda e qualquer situação das nossas vidas. Então, ore pela fé em Jesus. Se você não tem fé, peça a Ele que Ele vai dar gratuitamente, diz a palavra do Senhor. Então, nessa noite, você pode orar conosco por esses pedidos aqui que nós fizemos. Ainda acima de fazendo o pedido de oração também, nós oramos pela irmã Gilce, não esquecemos dela nas nossas orações, a irmã Odilza, né, que tem pedido oração, pelo nosso irmão Lino também, que é o esposo da Nilda. Nós queremos então orar por esses irmãos, que Deus esteja suprindo as necessidades deles. E na oração a gente sempre vai lembrar que Deus pode responder sim, a gente gosta bastante, né? Espere, a gente já fica meio preocupado, mas é Deus falando. E também, qual é a última que a gente não gosta? Não, porque o Senhor sabe o que é melhor para os seus filhos. Ele dá aquilo que é melhor. Então, oremos a esse Deus, sabendo que Ele está nos ouvindo e Ele pode dar essas 3 respostas para os seus filhos. Oremos. Aqui estamos nós, Deus, em mais uma reunião de oração. Estamos aqui, Pai, porque confiamos no Senhor e queremos fortalecer a nossa alma diante da Tua palavra, diante da oração, diante do Teu trono de graça, Senhor. E nós cantamos o hino que fala que o Senhor fortalece a Tua igreja a cada dia, fortaleça para que possamos, a Deus, saber que o Senhor está no controle, o Senhor está nos vendo, o Senhor que dirige a Tua igreja, dirige o Teu povo, assim como foi quando saíram os irmãos pelo deserto, o Senhor os acompanhou, os supriu. Assim também, nesse momento, nós olhamos para a igreja e vemos a Tua mão, Senhor, sobre nós. Queremos orar, Senhor, pela eleição do dia 15, que nós possamos cumprir o nosso dever de cidadão, Senhor, e olhar para os melhores projetos, Pai, dos políticos, Pai, e que possamos votar naquele bom projeto para a família, para a igreja, Senhor, para a nossa sociedade, para a cidade onde moramos. Nós queremos pedir que o Senhor também esteja abençoando os desempregados para que eles possam conseguir o emprego, Senhor, para a manutenção da sua vida, da sua família. Oramos pelos enfermos, Pai, que estão em casa, que às vezes estão nos hospitais, que o Senhor possa estar dando ânimo a eles, sabendo que daqui a pouco, Senhor, receberão alta, daqui a pouco pararão de tomar os remédios, daqui a pouco, Senhor, estarão na rotina do dia a dia. Nós queremos pedir pelos enfermos, cure, Pai, só o Senhor pode fazer isso, assim como o Senhor fez com muitos doentes a qual o Senhor encontrou. O Senhor faça e encontre, Senhor, com essas pessoas que precisam desse encontro para a cura, Deus. Peço, Senhor, que o Senhor esteja visitando os idosos, Pai, aqueles que já trabalharam, aqueles que já escreveram a sua história, Pai, e agora, Senhor, estão aposentados. Olha, Senhor, peço que o Senhor esteja fortalecendo a mente, o corpo, esteja acompanhando esses idosos, Pai, e que nós possamos respeitar também, Deus, como pessoas que já contribuíram grandemente para o crescimento do Brasil. Oramos também pelos missionários, Deus, aqueles que levam a Tua palavra, aqueles que vão até os confins da terra, aqueles que começam na sua família, no bairro, na cidade, no estado, e assim vão até os confins da terra. Levanta, Senhor, pessoas. Nós precisamos, Pai, para que o Teu evangelho seja pregado e que nós possamos povoar o céu, assim como o Senhor começou lá como Abrão, mandando ele ir, pregar a Tua palavra, Senhor, e lá no Apocalipse nós vimos milhões e milhares de pessoas. Nós queremos, Pai, então, povoar o céu com irmãos abençoados, Senhor, que encontraram-se com o Senhor, Pai, e que estão, ó Deus, redimidos, que estão sabendo que precisam do Senhor, Pai. Abençoa esses missionários, supra as suas necessidades, e que nós, como igreja, Pai, possamos aqui estarmos também
ajudando eles, Deus, de 3 maneiras, talvez, orando, indo, contribuindo, Pai, nos ajude a fazer isso. Lembro nesse momento de 3 irmãos, do Adriano, que é o missionário da Jocum, do Elan, que é o missionário em Cidrolândia, Senhor. Lembro também de outros, do Oséias, Senhor, que é um missionário em Minas, que o Senhor esteja com esses irmãos, abençoando, cuidando deles e dando, Senhor, palavras abençoadas que venha, Senhor, da tua palavra, Senhor, que é viva, verdadeira, Senhor, e que transforma. Queremos também, ó Pai, pedir que o Senhor nos proteja, Senhor, pela volta aos nossos cultos. Nós aqui, que, Senhor, dia 22... o Senhor esteja cuidando de cada um de nós e que nós possamos fazer também a nossa parte, Deus, e que o Senhor seja louvado, Senhor, por essa volta e que nós possamos nos sentir felizes, ó Deus, e que nada de mal venha acontecer à tua igreja, Pai. Eu quero também te agradecer, ó Deus, agradeço pela família que o Senhor tem dado a cada um, pelo lar de cada um, pela proteção dessas famílias, Senhor, pelo alimento de cada dia, e enfim, ó Deus, pela fé em Jesus Cristo, que a cada dia a tendência é nos aumentar se nós nos aproximarmos do Senhor. Dê essa coragem a nós, dê esse ânimo a nós, para que nós possamos ler a Tua palavra, para que nós possamos orar, Senhor, para que possamos ter a comunhão com os nossos irmãos, para que possamos ter comunhão com o Senhor, que é o Deus que anima a cada um de nós, o Deus que supre as nossas necessidades. Enfim, Senhor, queremos agradecer nessa noite pela Tua palavra, que nos lembra, ó Deus, que nós temos um encontro com o Senhor, nós temos a morte, Senhor, que não é de meter medo na Tua igreja, porque o Senhor venceu a morte. Abençoa a cada um de nós, Pai, para que quando chegar esse dia, nós possamos estar preparados, sabendo que um dia o Senhor apostou em nós, nos colocou no mundo, e agora, Deus, nós voltamos com a nossa missão cumprida para a casa do Pai. Louvado seja o Teu nome, Senhor. Abençoe a Tua igreja, esteja nos revestindo, Pai, de todo o poder para que possamos testemunhar o Senhor. Leva-nos, Senhor, nos em paz para os nossos lares e que nós possamos, Senhor, a cada dia desenvolver o dom que o Senhor colocou em cada um de nós. Louvado seja o Teu nome nessa noite. Agradecemos, Pai, por tudo em nome de Jesus. Amém. Chegamos, irmãos, ao final do culto com esta oração, pedindo a Deus essas bênçãos e que o Senhor abençoe a cada lar que pôde nos acompanhar e você continue durante os seus cultos domésticos, a orar e lembrar de nós. Fortaleça a gente, quando chegarem diante de Deus, com pedido por cada um de nós, para que Deus nos fortaleça, Deus nos anime e Deus nos supra as necessidades. Que Deus esteja com a igreja, abençoe a cada um dos irmãos e firmes nas promessas do Senhor. Que Deus abençoe.